Esta aula de reposição de ciências será uma aula breve, até porque consiste apenas na explicação das páginas 51 e 52. É o que nós estamos estudando, que é sobre a água. Começamos esses estudos há pelo menos 3 semanas atrás. Fizemos uma atividade avaliativa sobre a água. E agora eu irei explicar aqui o assunto da página 51 e 52. Apesar de que essas duas páginas não propõem uma atividade, só que esses estudos eles servirão para futuramente nós fazermos uma atividade no formato de quiz sobre esses assuntos. Daí a importância dessa explicação. Então vamos lá. O título dessa página é As mudanças de estado físico da água. Já foi dito na aula anterior que a água, dependendo da temperatura, ela passa por 3 estados físicos, que é ela no estado sólido, como nós conhecemos nas pedras de gelo, por exemplo, líquido, que está presente em maior quantidade no ambiente, como por exemplo a água que nós bebemos, que nós tomamos banho, e gasoso, como nós podemos ver aqui, por exemplo, a mãe perguntando de onde vieram essas gotículas que estão aqui na tampa da panela. Então isso daqui é a água que evaporou quando a água ela alcança 100 graus, ela não consegue ficar mais em estado líquido, ela vira vapor. São esses os 3 estados físicos da água que nós vamos ver aqui na continuação do assunto. Olha lá. A água pode mudar de estado físico. Isto é, inclusive é uma pergunta de prova e fiquem atentos a ela. O que é o estado físico da água? É o que vai explicar aqui, depois do isto é. Ela vem com uma afirmação dizendo que a água pode mudar de estado físico. Aí vem a explicação, isto é, passar de um estado para outro. E o que é esse estado? É o comportamento da água, como ela se comporta no ambiente dependendo da temperatura, dependendo do clima. Isso pode acontecer quando, por exemplo, a temperatura varia. Viram como eu falei para vocês? A temperatura é o fator-chave para que a água mude de estado físico. Por exemplo, falando aqui de lugares aqui no Brasil que tem um clima totalmente definido. Lá no sudeste, no sul do Brasil, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por exemplo, quando é inverno lá, a temperatura ambiente ela dificilmente chega a 25 graus. Diferente aqui na nossa região, que é uma região quente. O Amapá é um estado quente. Quando é inverno aqui, nós não sentimos tão frio assim, visto que por estarmos numa região do planeta Terra, que é uma região equatorial, onde o Sol incide diretamente, aí é difícil nós termos, por exemplo, no inverno, temperaturas abaixo de 20 graus. É muito comum aqui que a temperatura ambiente na nossa região seja de 30 graus, 35 graus. E dependendo do calorão que geralmente dá, pode chegar até 39 graus. Bem quente mesmo. E a continuação aqui no assunto, olha, as figuras a seguir mostram 2 exemplos desse tipo de mudança. Nós temos aqui o Juquinha e a mãe dele. Vou primeiro ler aqui a descrição dessa figura. Olha aqui, na ilustração da esquerda, se referindo a essa daqui, onde o menino vem tomar água e ele vê que ele esqueceu do lado de fora do congelador as cubinhas de gelo. Aí ele fala aqui, esqueci o gelo fora do congelador e ele derreteu. Então é sobre essa primeira ilustração que vem dizer aqui, olha, na ilustração da esquerda, o gelo derreteu.
ao ficar em contato com a temperatura ambiente. E o que seria essa temperatura ambiente? A temperatura ambiente é essa temperatura que está no ambiente, e ela varia de região para região, de local para local. Por exemplo, voltando a citar aqui o Amapá, que é um estado muito quente, a temperatura ambiente aqui, num dia de sol, ela pode chegar até 35 graus. É uma temperatura muito alta. Então, para a gente, essa temperatura é a temperatura ambiente. Diferente para os moradores lá do Rio Grande do Sul, onde um dia ensolarado lá, dificilmente chega a 30 graus. Fica lá em 25, 24, até 20 graus. E essa é a temperatura deles. Então, essa temperatura ambiente, que é citado bem aqui, ó, temperatura ambiente, ela depende muito do clima. Se está muito quente, muito ventilado, muito frio. Aí a temperatura ela varia de local para local, dependendo do clima. Então, nessa ilustração aqui, a água passou do estado sólido para o estado líquido. Vejam que estava sólido por quê? Porque a água estava aqui, havia endurecido, estava no formato de cubo, de gelo. E como ela ficou fora do congelador, já que o Juquinha esqueceu, ela voltou, ela derreteu, ela se tornou novamente água no estado líquido. Já falando da ilustração aqui da direita, onde a mãe do Juquinha se questiona, olhando para a tampa da panela, que está cheio de gotículas, olha lá. Ó. Ela se pergunta, de onde vieram essas gotas? Aí explica bem aqui, ó, na ilustração da direita, a água passou do estado gasoso para o líquido, em função da menor temperatura da tampa da panela. O vapor da água quente, que vai da panela, se transforma em gotículas de água. Então aqui, na panela que está no fogo, a temperatura, ela provavelmente já está a 100 graus ou acima de 100 graus Celsius, porque é a partir dessa temperatura que a água ela não consegue mais se manter no estado líquido. Então ela se transforma em vapor. Só que quando ela tira a tampa da panela, a água que está em forma de vapor aqui embaixo da tampa, ela sofre reação da temperatura ambiente e volta novamente a se transformar em gotícula por causa da temperatura. Entenderam? Olha lá o que diz aqui, ó. A passagem da água do estado sólido, ou seja, quando a água está como no formato de um cubo de gelo, para o estado líquido, como é chamado a água quando ela passa do estado sólido para o líquido? É chamado de fusão. Vejo bem aqui na ilustração, olha aqui, ó, fusão. O que é a fusão? É quando a água está no estado sólido, ela passa para o estado líquido. É chamado de quê? Fusão. Não esqueçam. O que é que controla tudo isso? É a temperatura. E aqui no Brasil, a nossa temperatura ela é medida em graus Celsius. É esse símbolo aqui, ó, de uma bolinha seguido da letra C maiúscula, que significa o quê? Graus Celsius. Essa daqui é uma temperatura, é uma unidade de medida que é usada aqui no Brasil, mas não quer dizer que é a única. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam o grau Fahrenheit. E aqui nós usamos o grau Celsius. É por isso que se eu for escrever, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu for escrever aqui agora que a temperatura aqui perto de casa está a 32 graus. Bora ver aqui, Alexa. Alexa, qual é a temperatura agora? No momento, está fazendo 31 graus Celsius. À noite, a mínima será de 24 graus. Espero que seu começo de semana esteja indo bem. Uma boa noite. Viram? A temperatura aqui está a 31 graus
31, aí eu vou usar esses símbolos aqui, ó. Graus Celsius. Viram? É assim que nós representamos a temperatura, 31 graus Celsius. Esse símbolo aqui ele é usado no Brasil. Então, quando nós formos trabalhar com temperatura, vocês vão usar esse símbolo do grau Celsius, que diz aqui, ó, grau Celsius. É uma das unidades de medida de temperatura. Estabeleceu-se que, ao nível do mar, 0 graus Celsius representa a temperatura em que a água congela. E 100 graus Celsius indica a temperatura em que a água ferve. Deixa eu essa explicação aqui para vocês. Imagine que essa linha é o nível do mar. Bem aqui, a temperatura é 0 graus. Abaixo dessa linha, a temperatura vai estar negativa. Por isso que menos 1, menos 2, menos 3. Quando chegar lá em menos 100, é um frio insuportável. A mesma coisa aqui para cima, ó, a temperatura é positiva. 1, 2, 3. Por exemplo, aqui está 31 graus. Só que quando chega lá em 100 graus Celsius, a temperatura, a água ferve. Então imagina se a temperatura aqui em Macapá chegasse a 100 graus, nós não suportaríamos, porque seria o calor similar a um fogo ligado no fogão. E aqui, quando ela está aqui, ó, a 0 graus, a água ela não consegue mais se manter no estado líquido, aí ela congela. É isso que está sendo explicado aí nesse parágrafo que explica o que é o grau Celsius. Entendido isso? Olha lá, ó. Continuando. Ao nível do mar, foi o que eu acabei de falar e está sendo dito bem aqui, ó. Ao nível do mar, ela ocorre a partir da temperatura de 0 graus Celsius. Por exemplo, o gelo derrete fora do congelador, porque a temperatura do ar ao redor do gelo é maior que 0 grau. Isso significa dizer que para o gelo do Juquinha continuar se mantendo duro, sólido, ela precisa estar no ambiente de quê? De 0 grau. E onde é que a gente encontra esse ambiente? No congelador das nossas geladeiras. E agora aqui vai explicar o que é a solidificação. A solidificação é o contrário da fusão. Enquanto que a fusão, a água está sólida, quando ela derrete, ela vira líquido, isso daí é a fusão. E agora, quando ocorre o contrário, a água está líquido e ela endurece, ela fica sólida, é chamado de solidificação. É o que vai dizer bem aqui, olha. Ao contrário, a água líquida se transforma em gelo em locais com temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, como dentro de um congelador ou em regiões frias do planeta, como por exemplo o Polo Norte e o Polo Sul. É por isso que tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul do planeta Terra, lá o ambiente é todo cheio de gelo, são blocos de gelo, porque lá a temperatura é abaixo de 0. No inverno, lá no Polo Sul, por exemplo, a temperatura chega a menos 48 graus. É um frio insuportável, aonde se nós tivéssemos, por exemplo, a oportunidade de pegar um copo de água e jogasse para cima, e jogasse o copo d'água
jogasse no ambiente, lá estaria tão frio que essa água iria virar vapor na hora. Isso acontece naturalmente nessas regiões muito geladas, como os polos do planeta. Olha, para esse tipo de mudança, essa mudança é chamada de solidificação. E o que é solidificação? É quando a água está no estado líquido e ela se transforma em estado sólido. Um exemplo claro é quando você coloca um copo de água no congelador, ela está líquida. Mas como a temperatura lá no congelador é abaixo de zero, então ela vai ficar sólida. E nós chamamos para isso solidificação. É o que está explicado aqui, ó. Aí está dizendo, observe o esquema ao lado, as setas indicam as mudanças que ocorrem entre os estados físicos da água. Foi o que eu expliquei aqui para vocês. Lá na página seguinte, olha aqui, ó, nós vamos falar sobre a vaporização e a ebulição. Olha lá. A água líquida também pode passar para o estado gasoso. Lá no exemplo da página anterior, era a água fervendo na panela da mãe do Juquinha. Essa mudança de estado é chamada vaporização. É por isso que o estado gasoso também é chamado de vapor. O que é vapor? Vapor é a água no estado gasoso. Então, o que é vaporização? É quando a água está líquida e ela passa para o estado gasoso. Como é chamado esse estado? Vaporização. Ela pode ocorrer principalmente de duas maneiras. Aí tem a evaporação e a ebulição. A evaporação nós presenciamos muito no dia a dia quando nós colocamos, por exemplo, a roupa no varal. A roupa está encharcada de água no estado líquido e ela começa a sofrer a ação dos raios solares. Devido ao calor, essa água que está na roupa, ela evapora, por isso que é evaporação, e a roupa fica seca. Olha lá, a roupa no varal seca porque a água evapora e se mistura ao ar. Vamos ver a explicação mais detalhadamente aqui, ó. Na evaporação, a água que está na superfície de um objeto, no caso da roupa, ou acumulada como em uma poça, é por isso que quando principalmente quem mora em locais onde as ruas não são asfaltadas, que tem aquelas poças de lama, aí cai uma chuva, aquele buraco ali fica cheio d'água. Aí de repente vem um sol muito forte, com 3 ou 4 horas aquele buraco ali já secou, porque a água evaporou. É o que está dizendo aqui, ó. Quando a água se acumula em uma poça, ela recebe um pouco de calor do ambiente e passa lentamente para o estado gasoso. Aí aquela água que está ali na poça, quando nós vamos ver depois de 2, 3 horas, o buraco já está seco, porque a água ela passou para o estado gasoso. Ó, a louça que seca no escorredor, as roupas que secam no varal, são exemplos de evaporação. Você lava o prato, coloca lá no escorredor. Com o tempo ele está seco. O que isso aconteceu? Aconteceu que a água que estava na superfície do prato, por exemplo, ela sofreu um pouco do calor do ambiente e por isso secou. E isso vale também para a roupa no varal. Isso é chamado evaporação. É um processo mais lento do que a ebulição. A ebulição depende muito do fogo, do fogão, por exemplo. O fogo aqui, quanto maior o fogo, mais rápido é o processo de ebulição. Olha lá, a água se transforma em vapor de água. O que é o vapor de água? Aquela fumaça que a gente vê subindo quando a água está fervendo. Durante a ebulição, por isso o nível da quantidade de água líquida no recipiente diminui. Vejam aqui, ó, o nível da água está aqui. Aí esse jarro passou um tempo no fogo e veja como diminuiu o nível da água. Onde foi parar essa água que estava aqui? Ela evaporou, se transformou em vapor de água e se misturou com o ambiente. Olha lá. Ebulição, isso é chamado de ebulição. Nesse caso,
A mudança para o estado gasoso é mais rápida, foi o que eu falei para vocês. A diferença entre a evaporação e a ebulição é que na evaporação é lento. A água ela passa por estado gasoso de forma lenta. Você coloca uma roupa no varal. Se tiver um sol muito quente, com 1 hora a roupa seca. Mas se o sol não estiver ali presente, somente o calor do ambiente vai secar a roupa. E isso pode demorar o dia todo. Já a ebulição não. Ela é um processo mais rápido. Porque dependendo do tamanho da chama aqui do fogão, a água pode ir da temperatura ambiente, que de repente pode ser 30 graus, até 100 graus, quando ela começa a borbulhar, que é a fervura. Isso pode acontecer em 1 minuto. Por isso que diz aqui que no processo da ebulição, o processo é mais rápido. Ocorre quando a água atinge 100 graus. Forma-se bolhas de vapor de água, tanto na superfície como no interior do líquido. É por isso que a gente vê ferver tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Na verdade, a fervura acontece aqui embaixo. As bolhas vão subindo e estouram aqui em cima. A vaporização da água de um recipiente colocado sobre uma chama é um exemplo de ebulição. Olha lá. O vapor de água pode voltar ao estado líquido. Imagina lá que a nuvem, por exemplo. A nuvem ela é a água no estado gasoso. E quando chove, ela voltou para o estado líquido, ou seja, ela condensou. É chamado de condensação. É o que vai ser explicado aqui. Ó. O vapor de água pode voltar ao estado líquido quando submetidos a temperaturas mais baixas do que a temperatura inicial. Essa mudança de estado é chamada condensação. Observe um exemplo de condensação na figura direita, se referindo a essa figura do menino tomando banho. O vapor que sai da panela, na verdade está se referindo a isso daqui. O vapor que sai da panela se condensa, voltando ao estado líquido, o que pode ser observado pelas gotas de água na tampa da panela. Aqui, ó. O vapor de água vai e sobe até a tampa da panela. E quando ele encontra a tampa da panela, ele vai ver que a temperatura aqui na tampa não é de 100 graus. Então, a água não consegue mais permanecer no estado gasoso. Aí ela se condensa, ou seja, ela passa do estado gasoso para o estado líquido. Isso é chamado condensação. Aí vem aqui uma questão que é para vocês responderem. Olha aqui. Ao sair do banho quente, Beto ficou intrigado ao notar que, mesmo mantendo a porta do box fechado, está fechada a porta aqui do box do banheiro, havia gotas de água nos azulejos fora do box. Então veja que ele tomou banho lá dentro, só que ele verificou que fora do box, já que estava fechado, como foi que apareceu essas gotículas de água aqui no azulejo? Aí vocês vão explicar num caderno, mas se vocês quiserem explicar aqui embaixo no livro, vocês podem. No caderno, explique por que os azulejos ficaram molhados. E dessa forma eu termino a explicação dessa página. Quando for na próxima aula, eu explico essa daqui. E faremos, além dessa atividade, uma outra atividade em forma de quiz.